Vamos lá, né? Quero chamar um pouco a nossa palestrante de agora à tarde, né? Ela que é bióloga e tecnóloga em informática com MBA em perícia, auditoria e análise ambiental e especialista em biotecnologia e bioprocessos, atua na educação desde 2011, é Paileires e participante do grupo do Paileires Bioinfo. Como diz aqui na minha terrinha, a bicha é arrochada. Então, eu quero chamar aqui logo a Pamela Araújo Balcaçar. Oi, oi. Oi, Pamela. Tudo bem? Tudo bem. Um pouco nervosa. Fica calma, fica calma. Posso falar? Já está em casa. Pode falar. Já está em casa. Antes de eu passar a palavra para a Pamela, né? Eu quero avisar que todas as dúvidas devem ser postadas no nosso canal do Discord. E assim, para você ter acesso ao nosso canal, basta você se inscrever no evento lá no evento pela Eventbrite, no link que está na descrição do vídeo. Eu também convido vocês a participarem, a nos acompanharem nas nossas redes sociais com @Python Brasil e lembrar de utilizar a nossa hashtag PyBR2021. Toda a programação também está no site 2021.pythonbrasil.org.br. Bem-vinda, Pamela, novamente. Acho que essa não deve ser sua primeira Python Brasil, acredito, né? Não, não é. É a minha segunda Python Brasil. Mas o nervosismo é o mesmo. Poxa, que bom, hein? Gente, a Pamela vai estar palestrando aqui o título da palestra dela é Conectivismo Pedagógico, Novas Formas de Ensinar e Aprender no Século XXI. Pamela, uma ótima apresentação e conhecimento para a gente é tudo. Deixo agora a palavra para a Pamela. Obrigada, Jailson. Eu agradeço toda a comunidade Python, a organização do evento, que está muito rico, lindo e bem organizado. Ontem eu participei como hoster, hoje estou como palestrante, depois ministrante tutorial, então já convido a todos aí para participar do tutorial no domingo, desvendando o código genético com BioPython. E eu vou falar um pouco de mim, né? Vou me apresentar, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou vestida com um vestido creme com rosas, flores, né? Com estampa florada, né? Estou com cabelo liso, solto aos ombros, meio inclinado ao meu lado direito. Ao fundo tem uma parede branca e uma cortina estampada. E eu agora vou palestrar para vocês. Bem, o que não foi dito sobre mim? Eu também sou professora de Biologia e de Física na rede estadual de ensino e, nas horas vagas, eu ensino programação também para pessoas, crianças, jovens e adultos. Tá. Na nossa palestra de hoje, vamos fazer essa agenda. Eu vou dar uma introdução, vou falar da biografia do autor, George Simmons, e falar da teoria de aprendizagem, falar dos aspectos tecnológicos, o confronto teórico que existe. Vou citar um pouco a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, as competências digitais e as considerações finais. Bem, alguns devem estar perguntando, mas Python entra onde aí? Logo eu vou explicar, calma. Bem, as transformações digitais vêm impactando a sociedade moderna, bem como a educação. Então, não é novidade, né? Nós estamos numa sociedade informacional, que necessita cada vez mais de informações e que fomenta muitas informações, né? E essa palestra, né, ela visa descrever a teoria da aprendizagem conectivista de George Simmons, e foi eleita aqui, foi feita uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos e na internet, também sendo descritiva com abordagem qualitativa.
Então, vamos lá. Esse, na foto, é o George Simmons. Eu esqueci de dizer. Esse George Simmons, eu comecei a estudar ele como aluno especial da disciplina de Teoria de Aprendizagem do programa de mestrado da Universidade Federal de Ouro Preto. Mestrado é Ensino em Ciência Profissional. Mestrado Profissional em Ensino e Ciência. E eu tive a honra, né, de poder estudar mais, pesquisar mais sobre esse autor e a sua teoria, né? Então, vou apresentar eles aqui na Python Brasil, porque eu considero que o conhecimento tem que ser disseminado, como o próprio autor diz, né? Ele tem nacionalidade canadense, fez parceria com Steve Dones, tem formação em PhD pela Universidade de Aberdeen, e a sua atuação é como professor de psicologia na Universidade do Texas, em Ariton. E ele escreveu um livro que, traduzindo para o português, é Conhecendo o Conhecimento. Mas antes, o que a gente vai dizer envolve teoria. E aí tem muito negacionismo na parada atualmente na sociedade. Então, vamos recapitular um pouquinho o que seria uma teoria científica, né? Aí temos o meme que ilustra bem o conceito, né? Porque muita gente fala da evolução, e é a minha área, né? Como biólogo, eu estudo muito a evolução, e as pessoas, às vezes, falam de uma forma assim, como um senso comum, a evolução é só uma teoria, com coisa que ser uma teoria é uma coisa banal, pouco descritiva, né? Mas muita gente pensa que uma teoria é só uma hipótese, uma crença, ou algo que não foi ainda comprovado com 100% de certeza. Aí o velhinho responde, teoria é isso? Não. Na ciência, uma teoria é uma moldura de trabalho, um framework, que explica fenômenos de forma concisa, coerente, sistematizada e preditiva. Aí, para poder formular uma teoria, começa-se com hipótese. Aí elas são testadas. Aí tem tantas evidências que são consideradas válidas. Portanto, quando alguém dizer a evolução é só uma teoria, tem razão, é só uma teoria, mas uma teoria muito bem comprovada. Então, fica a dica. Aí temos o outro meme bem interessante que eu trouxe aqui para a palestra, que é o poder das teorias. A antimatéria foi uma teoria proposta em 1928, mas ela foi descoberta, com comprovação assim, prática experimental, em 1932. O buraco negro foi uma teoria proposta em 1916, mas foi descoberto e com evidências, né, do cientista mais recentemente, em 1971. Bóson-Rings foi uma teoria proposta em 1964 e foi descoberta em 2012. E as ondas gravitacionais? É uma outra teoria proposta em 1916, mas só descoberta em 2015. Então, gente, as teorias às vezes precedem as provas físicas, né? E a teoria são importantes. É importante para mover o mundo, desenvolver conhecimento, desenvolver ciência e depois poder colocar na prática, né? E transformar em tecnologias. Tá. A teoria de aprendizagem conectivista, ela tem uma origem. O escritor Will sugeriu que a teia de aprendizagem, né? Lá em 1970, né? Assim, nós poderemos abastecer os alunos com novos links para o mundo, ao invés de continuar a canalizar todo o programa de ensino através do professor. O condutivismo, o conectivismo e o construtivismo são de época antes da popularização do aparato tecnológico, computador. E a teoria conectivista, ela leva em consideração a quarta revolução industrial, né? Aí, o que é importante dizer é que existem, né, outras teorias de aprendizagem que precedem a teoria conectivista e elas não reconhecem ainda a sociedade informacional como ela está
organizado atualmente. Então, o que é a teoria da aprendizagem, né? Para Simmel, o conhecimento está crescendo de forma exponencialmente em meio a um caos, sendo distribuído entre nós, e cada nós é a representação do que poderia ser considerado um humano ou uma máquina. Então, para ele, a teoria não fica só no ser humano. Ele considera a máquina, o aprendizado de máquina, né? As coisas ligadas à máquina, que daqui a pouco eu vou aprofundar mais. Então, a teoria considera os aspectos socio-interacionistas e o conceito de rede. Aí, para ilustrar, eu criei esse desenho que mostra mais ou menos essa questão do caos, né, da organização e distribuição dos nós, que aí tanto pode ser uma representação de um humano como de um não humano, né? Pode ser uma máquina, um dispositivo. Tá. E a teoria de aprendizagem, ela tem outros aspectos importantes, né? A aprendizagem conectivista, a teoria conectivista, ela fala que a aprendizagem e conhecimento apoia-se na diversidade de opiniões. A aprendizagem é um processo de conectar nós especializado ou fonte de informação. A aprendizagem pode residir em um dispositivo não humano. E a capacidade de saber mais é mais crítico do que aquilo que é conhecido atualmente. É necessário cultivar e manter conexões para facilitar a aprendizagem contínua. Então, assim, é uma teoria que tem vários pontos positivos, né? Para a gente que é da tecnologia, a gente consegue entender um pouco mais essa teoria. Da educação, o pessoal ainda tem alguns preconceitos, né? Porque talvez não conheça a capacidade. E aí eu trouxe esses aspectos tecnológicos, né? Então, o Learning Analytics, né? Dentro das plataformas virtuais de aprendizagem, a gente encontra, né, ali alguns indicadores que a gente pode estar fazendo pegando conhecimentos produzidos pela máquina e, a partir dele, tendo mais alguns insights para produzir novas formas de ensino e de aprendizagem para os estudantes. Existe também a mineração de dados educacionais. Aí, no caso da mineração, existem diversas técnicas de mineração de dados que é utilizado em outras áreas, que também pode ser utilizado dentro da educação, né, com dados educacionais. Aí, inteligência artificial, né, a gente pode estar utilizando para promover associações, sequência, classificação, aglomerações e prognóstico. E há também a possibilidade, além do aprendizagem de máquina, né, o processamento da linguagem natural, que é algo que eu venho estudando também e eu acho bem interessante, que tenha a possibilidade de dentro de uma plataforma virtual, do aparato virtual, a gente fazer o uso dessas técnicas para extrair conhecimento, obter formas novas de conhecimento e poder desenvolver novas formas de conhecimento. Então, por exemplo, a STEMI, a lematização, análise de sentimento, que é o classificador de polaridade. Então, o processamento de linguagem natural pode ser muito bem-vindo também como aspecto tecnológico. E eu não coloquei aí, mas a Machine Learning, Deep Learning, a gente pode também utilizar em diversos momentos para poder desenvolver. E hoje a gente vive com a dinâmica do ensino remoto, vemos muita gente, muitas unidades escolares migrando para plataformas digitais, mas de uma forma assim muito espontânea, sem considerar as implicações de uso, se tem a questão da leitura dos dados, aí falta também mais coerência também dessas prestadoras de serviço. Vemos que tem muita gente ainda inocente em não considerar a questão da privacidade dos dados, né? Os dados educacionais têm que ser também ter um seu privativo ali, né? Embora a LGBT entrou em vigor recentemente, né? Mas vemos que tem muitas plataformas
e são soluções para as necessidades, se fosse planejado a longo prazo, que são plataformas excelentes para a aprendizagem, como é o caso da plataforma Moodle. Eu sou uma grande estudiosa também do Moodle, eu gosto dessa tecnologia, e ela é uma open source, então qualquer um pode estar utilizando ela. Então eu recomendo muito essa plataforma. Existem outras, né, mas a mais popular é ela. Então agora vamos para o confronto teórico dessa a teoria, né, de aprendizagem, a conectivismo. Aí nós temos o behaviorismo, que comportamento operante que tem uma base histórica ao comportamento respondente. Então, ele considera que o processo de aprendizagem é dependente do comportamento. Tem um que é operante e tem um comportamento respondente. Aí temos o cognitivismo. O cognitivismo, ele traz uma perspectiva psicológica, sugerindo que o estudo da maneira como as pessoas pensam leva a um amplo insight sobre grande parte do comportamento humano. E o construtivismo, ele conduz à concepção de que as interações estão sempre presentes na aprendizagem. Daí passinhos, que ele fala que essas teorias não fazem referência à aprendizagem que ocorre por fora das pessoas. Isto é, a aprendizagem que é imaginada e manipulada pela tecnologia. Então, Simon, ele é vanguarda ao dizer isso, que ele considera a máquina, e nós que estamos aprendendo tecnologia, desenvolvendo tecnologia, a gente sabe o potencial que tem as máquinas no sentido de desenvolver novas insights a partir da ciência de dados. Aí existe um outro pensador que escreveu, né, 5 perguntinhas de Screw em relação às teorias de aprendizagem. Aí nós temos a propriedade, aí temos ali as perguntas relacionadas, cada coluna a comparando ali, né, o behaviorismo, o cognitivismo, o construtivismo e o conectivismo. Como ocorre a aprendizagem? No behaviorismo, é uma caixa preta. O foco no comportamento observável. Já no conectivismo, é estruturado e é um computacional. É uma forma mecânica. Ele não é computacional digital, como a gente considera. É a questão robótica nele. E o construtivismo social é construído pelo aprendiz. Ele é pessoal. E já no conectivismo, é distribuído em rede, é social e é potencializado pela tecnologia. Reconhecimento e interpretação de padrões. Já outra pergunta aqui, quais são os fatores que influenciam o aprendizado? No behaviorismo, é a natureza da recompensa, punição e estímulo. No cognitivismo, é um esquema existencial, as experiências prévias. Já no construtivismo, é um compromisso de participação social e cultural. Já no conectivismo, é a diversidade da rede, né? E já outra terceira pergunta ali, qual é o papel da memória? No behaviorismo, a memória, por meio da repetição de uma experiência, compensa e punição são fatores de maior influência. No cognitivismo, a codificação e armazenamento e recuperação. Já no construtivismo, o conhecimento é prévio e mesclado ao contexto atual. E já no conectivismo, os padrões adaptativos representativos do estado atual existem na rede. Aí temos mais uma pergunta. Como ocorre a transferência? No behaviorismo, estímulo e resposta. Já no cognitivismo, é a duplicação dos construtores de conhecimento de quem sabe. Então, ali sempre considera que o
professor, detentor de todo saber, para transmitir para o seu aprendiz ali, né? No construtivismo, temos a socialização. E já no conectivismo, conexão com o crescimento, com o acréscimo de nós. Aí a última pergunta aqui, quais os tipos de aprendizagem são mais bem explicados pela teoria? No caso do behaviorismo, a aprendizagem baseada em tarefa, aquela questão de lista de fixação, exercício de fixação, né? Onde o aluno tem que fazer bastante exercício para poder fixar o conhecimento. E aí o cognitivismo fala que é o raciocínio, o objetivo claro de resolução de problema. Então, se você pega um projeto e tenta aplicar ele para resolver um problema, é o cognitivismo. O construtivismo, ele é social. Tem uma vaga má definição nesse momento aí. Como que qual é o tipo de aprendizagem, né? Mais bem explicado por essa teoria. E no conectivismo temos ele é complexo, tem núcleo e muda rapidamente, diversas fontes de conhecimento. Isso foi adaptado por Morta, que é uma fonte dessa tabelinha. Tá, agora vamos falar da Base Nacional Comum Curricular. O Brasil todo está seguindo as competências gerais da nova Base Comum Curricular. E uma das competências, eu vou citar aqui duas, que eu considero muito importante. Essa número 4, que é a comunicação, saber utilizar diferentes linguagens, e aqui ela fala também da linguagem digital. Além disso, aqui a quinta competência, cultura digital, é compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Essas duas competências, elas são muito importantes, mas elas têm que interagir com as demais competências que tem. São 10 ao total, competências gerais, e ainda tem as competências específicas que vai de cada currículo, de cada disciplina. Bem, e aí quando a gente fala de competência, temos também a competência digital. E o que seria competência digital? Tá, é ser capaz de explorar e enfrentar novas situações tecnológicas de uma maneira flexível para analisar, selecionar, avaliar criticamente os dados e informação para aproveitar o potencial tecnológico com o fim de representar, resolver problemas e construir conhecimentos compartilhados e colaborativos, enquanto se fomenta a consciência de suas próprias responsabilidades pessoais e respeito recíproco dos direitos e obrigações, segundo esses autores. Eu considerei essa competência, esse significado de competência digital, a melhor explicação para a gente dizer dessa competência. E as competências digitais não é algo que se obtém de forma fácil e rápido. E é uma coisa que eu vejo que muitos professores têm tido dificuldade de obter e saber lidar com o analógico e o digital, o momento antes pandêmico e o momento pandêmico. Hoje, alguns colegas já retornaram às salas de aulas aqui na rede estadual de ensino, no meu estado. Eu não disse, eu sou natural residente em Mato Grosso, né? E aqui eu vejo que, assim, os alunos têm muita dificuldade ainda com o tecnológico. Então, até eles, para eles adquirirem competências digitais, é algo que me preocupa e que me chama muita atenção. E eu, claro, gostaria de já estar inserindo lá a introdução ou iniciação à programação com Python, mas eu vejo que ferramentas simples eles têm ainda dificuldade. Então, uma coisa que é importante no momento, que a sociedade informacional vai cobrar de todos os indivíduos essas competências digitais, que é importante. E segundo os autores, as competências digitais elas têm um modelo teórico, que é uma ferramenta de avaliação da pesquisa empírica. E aí eles desenvolveram, então, essa imagem que fala das dimensões da competências digitais, né?
Aí temos lá a dimensão tecnológica, que aí tem o reconhecimento por problemas tecnológicos, identificar as interfaces. 2, selecionar a solução tecnológica mais adequada. 4, lidar com as operações lógicas. 5, mapear processo de corte. E 6, distinguir a realidade daquela do mundo digital. Temos também as dimensões cognitivas, que é lidar com as informações, resumo, representar, analisar, organizar dados, selecionar e interpretar gráfico, avaliar a relevância das informações e avaliar a confiabilidade das informações. Isso de avaliar a confiabilidade da informação é uma coisa muito importante em tempos de fake news, que a gente não deve estar às mazelas de toda essa onda de fake news e aceitar de tudo. Tem que ser cético, questionar, até a ciência é assim, e é tão saudável para a ciência esse ceticismo de questionar e a gente poder buscar soluções para a ciência. Mas no caso das fake news, elas causam muito estrago. Então, avaliar a confiabilidade da informação dentro da dimensão cognitiva é um requisito muito importante no tempo de hoje. Eu dou um destaque para esse momento. E, além disso, tem a dimensão ética, que é proteger-se, respeitar na internet e compreender a desigualdade social e tecnológica que existe. Infelizmente, existe. Bom, nós estamos chegando ao final e, ao longo dessa palestra, podemos perceber o impacto da teoria conectivista na aprendizagem dos indivíduos na sociedade tecnológica. Vimos também o confronto teórico com outras teorias de aprendizagem sobre o aspecto da aprendizagem. E, por fim, vimos uma contextualização acerca da competência digital. Espero que todos tenham gostado e estarei agora disponível para perguntas. E meu arroba aqui é Pamela Biotech. Aí, quem quiser entrar em contato, depois eu vou deixar disponível também o slide lá no grupo do Discord. Obrigado, Pamela. Muito boa palestra, gostei bastante. Antes de... Acho que estão vendo alguém digitando aqui para perguntar mais perguntas, mas a pergunta é bem assim, é o seguinte. Boa tarde, sou professor da escola, aqui em São Paulo, né? A pessoa falou. Ele pergunta o seguinte: construtivismo versus tecnicismo, qual é melhor ou um mundo qual é o melhor? Qual é melhor em um mundo tecnológico? Eu não entendi, ficou meio... Repete para mim, por favor. Tá. Construtivismo versus tecnicismo. Qual é melhor em um mundo tecnológico? Bem, o construtivismo versus tecnicismo. Eu não estou aqui falando tecnicismo. Eu estou aqui falando do conectivismo. É uma diferença muito grande. O construtivismo, ele tem uma preocupação em fazer com que o indivíduo busque se desenvolver por meio da experimentação. E ele é bem-vindo. George Simmons não negou as outras teorias de aprendizagem, mas as outras teorias de aprendizagem, elas pecam em não considerar o momento atual, mais contemporâneo, que é a questão da revolução, a quarta revolução industrial, né? Que é a questão das máquinas, a tecnologia envolvida no processo que pode ser mediado ali por tecnologia. Não é a tecnologia por si só que vai produzir o conhecimento, mas por meio dela a gente vai produzir conhecimento. E tem que ser considerada as tecnologias também no momento. E eu vejo que o tecnicismo ele tem uma outra vertente, né? A questão da sociedade se organizar de forma pelas tecnologias, né? E as tecnologias sempre existiram há muito tempo, né? Desde o momento que começou ali, uma mulher observou uma planta
e de repente viu que a semente caía no chão e germinava ali, começou a criar a agricultura, né? Onde depois elas começaram a coletar sementes para depois fazer o plantio. E assim surgiu a agricultura no mundo. E foi a tecnologia de observação empírica ali, e conhecer e entender o mundo. Eu considero que o tecnicismo, ele tem seus aspectos positivos e negativos, mas não cabe aqui nessa discussão. A discussão aqui é sobre o conectivismo, que é uma teoria de aprendizagem, onde considera também as aprendizagens que a gente pode mediar pela tecnologia. Talvez eu estou sendo um pouco redundante, mas eu gostaria de deixar claro isso. Obrigado de novo, né? Deixa eu ver aqui outra pergunta, Pamela. O Jackson aqui está agradecendo, excelente apresentação, agradecendo a você, né? Aí ele diz, qual a sua opinião sobre a adoção do Google como plataforma de educação pelas instituições de ensino público? Eu tenho algumas críticas, e embora eu já vi algumas apresentações do Google falando sobre o projeto Google for Education, no sentido de que é um projeto social e não se faz ali a análise de dados, mas, querendo ou não, o Google é um big tech, né? E, querendo ou não, nós fornecemos dados. Se a gente estiver utilizando só o Google, tem outras possibilidades. O Moodle é um exemplo, só que tem ali a necessidade de implementação, de desenvolver o Moodle. Então, aí precisaria de profissionais de TI, né, para estar desenvolvendo, né, web design, web desenvolvedor, para poder implementar e colocar no ar. Porque quem está na escola, muitas das vezes, são só formados em licenciatura, ou profissional igual técnico, né, administrativo, que ainda não tem conhecimento dessas ferramentas. E aí, depois de implementar o Moodle, estou sugerindo aqui como uma plataforma, mas pode ser outras que tem também, tem que haver o treinamento para os professores, para até os professores entenderem as ferramentas. O Google for Education foi um momento de pandemia muito bem utilizado, por uma necessidade pontual ali de imediatismo, né? Mas poderia ser utilizado de outra forma se fosse bem planejado a longo tempo. Igual em algumas universidades existe já um Moodle sendo implantado e sendo utilizado de forma mais orgânica dentro da instituição. Obrigado, né? Acho que eu tenho mais alguns minutinhos para algumas perguntas. Enquanto não chega, eu vou fazer uma pergunta. Gostei bastante da palestra, muito mesmo. E eu queria perguntar o seguinte, no seu ponto de vista, questão tecnologia e ensino, o que a gente pode melhorar no nosso cenário atual, educação, escola, tecnologia, o que a gente pode melhorar? O que você vê que a gente pode melhorar para que a gente avance tecnologicamente sem usurpar algumas áreas da sociedade? Bem, eu considero que é emergencial que haja alfabetização e letramento tecnológico para todo mundo, porque é uma cobrança que, querendo ou não, o sistema fará aos indivíduos que eles tenham esse conhecimento. E falar da alfabetização e letramento digital, que é uma coisa diferente do tecnológico. O tecnológico a gente considera a produção de tecnologias. Saber manusear, preparar e trabalhar com tecnologia é importante. Agora, só ser usuário da tecnologia é digital. E eu penso nessa possibilidade da educação se expandir para essas áreas. Para isso, requer profissionais com formação pedagógica e tecnológica ao mesmo tempo, que entrem nas escolas para fazer essa capacitação também com os professores e faça também o desenvolvimento de uso de novas tecnologias e podendo aí ter abertura para
uma inovação na área da educação, né? Eu considero que é bem da educação, saudável uso de tecnologia na educação, é bem-vinda, e até a norma da BNC, né? Quer dizer, a norma não, a Base Nacional Comum Curricular, BNC, ela prevê isso, né? Então, é uma coisa que nós temos, então, que mudar. É um trabalho de formiguinha que eu faço na minha escola, que eu tento ali inserir a tecnologia no dia a dia, mas se for adotado pela equipe gestora, aí é bem diferente, é um olhar diferente, é institucional. E isso dinamiza muito mais. E, assim, a organização administrativa da escola mudou bastante com o tempo da pandemia. Então, muitos processos que eram mais burocrático e manuseado por folhas acabou sendo mais orgânico nas plataformas digitais, utilizando a computação em nuvem. Isso é muito bem-vindo, porque evolui bastante. A qualquer momento eu posso modificar um documento e fica tudo em nuvem. Então, isso é ótimo. Muito obrigado. E Pamela, acho que já estamos nos nossos horários, faltam 5 minutinhos, né? Mas, antes de tudo, parabenizar novamente pela palestra. Acredito que foi um conhecimento absurdo, assim, para todas as pessoas que estão ouvindo, né? Agradeço também todas as pessoas que se disponibilizaram a ouvir a Pamela, a adquirir esse conhecimento que... esse conhecimento sempre é bom, né? E a gente já tem mais um minutinho, se você quiser agradecer a alguém, alguma pessoa, deixar algum viral. Eu agradeço à comunidade Python, à organização do evento Python Brasil. Agradeço imensamente essa oportunidade de divulgar um pouco esses conhecimentos e saber que também essa é uma possibilidade da gente pensar numa perspectiva maior para a organização da educação, né? Acho que todo mundo pode colaborar, mesmo quem não está no setor educacional, pode estar pensando em novas tecnologias que possam ser mais utilizadas dentro da educação e que possa colaborar com o processo de aprendizagem, e que o mundo mudou, né? E nós também temos que se adaptar a essa era digital, né? Então, eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade e faço o convite para o meu tutorial que eu vou apresentar no domingo, que é Desvendando o Código Genético com o BioPython. Essa parte mais técnica eu vou deixar para esse tutorial, e eu fiz essa palestra mais teórica, pensando no conhecimento que pode ser difundido. Eu agradeço. Obrigado, Pamela. Então, aí você que já se liga logo no tutorial da Pamela, né? Se inscreve logo que eu vou escrever, hein? Vai ser muito bom. E é isso, Pamela. Muito obrigado novamente. Obrigado, gente. Obrigada. Continue aí na nossa programação. Tem a programação no Discord, no site. Então, até logo mais. Obrigado, gente. Obrigado, Pamela. E é isso, gente. Tchauzinho.